voltei. Nós estamos aqui nessa live especial de sábado. Nós temos um compromisso todo sábado com essa live. Estamos aqui de novo, porque a live caiu, mas nós estamos aqui. O crente é assim, né, irmãos? Ele nunca desiste. E nós estamos aqui para não desistir. Não queremos desistir, não vamos desistir. Nessa tarde, nesse sábado, dia 6/6 de 2026. É um tempo profético, é um tempo de alinhamento, é um tempo que nós aprendemos E você que pode, manda esse aviãozinho para as pessoas, porque essa live está muito poderosa, gente. O inimigo está furioso. Você que tá aí me ouvindo, diga para mim se tá ok o vídeo. Fale comigo para você me passar essa informação, que eu preciso dessa informação. Eu não sei muito mexer no Instagram. Eu posso estar meio enrolada aqui, porque eu tô tentando mandar o link pro grupo. E o grupo tá fechado. Amém? Voltamos. Tá todo mundo falando, dá para ouvir bem, travou porque eu fui lá no grupo mexer, mas já tá tudo bem. Gente, eu sou Ana Quintanilha, sou pastora, mentora de inteligência emocional. E eu tô aqui para ensinar para você algumas técnicas da vida que eu aprendi, que eu apliquei na minha vida e fez eu ter uma vida transformada. E essa aula de hoje é a segunda live que eu estou fazendo sobre inteligência emocional. Essa live de hoje nós vamos falar sobre frequência. Obrigado, Michele, irmã Vera Lídia, sejam bem-vindas. Eu estou falando sobre frequências hoje, frequência emocional. Por que eu quis começar com frequência? Por que eu quis começar com frequência? Porque verdadeiramente a frequência que nós emitimos na vida, ela transforma todo o nosso ser. A nossa frequência, ela muda a nossa história. Ela muda completamente a sua forma de ver a vida, de enxergar os problemas, de interpretar os problemas da vida. Tudo isso a gente consegue captar e principalmente transmitir. É através da frequência, né? E nós sabemos que hoje em dia nós temos vários exemplos de frequências para você entender. Vamos supor que nós queremos ouvir uma rádio 93,3, muito conhecida conosco. E aí nós vamos sintonizar 93,3. Pastora Norma, irmã Mosa, seja bem-vinda. Fica aí, não vai embora não, fica todo mundo aí que eu vou passar uma chave poderosa hoje. E estou falando sobre frequência. Você quer ouvir a rádio 93,3. E aí você vai lá, certinho, 93, aí fica... Aí, 3. Frequência certa. Você escuta a rádio, você escuta o louvor, você ouve uma pregação, porque você está na frequência certa. E assim é a nossa vida. Nós emitimos sinais para o universo, nós emitimos sinais para o mundo, para as pessoas. Quando você não está bem, que os teus dias não estão bem, qual o sinal que você emite para as pessoas? Qual o sinal que você está emitindo para as pessoas? Isso tem muito a ver com o que acontece à sua volta. Porque tudo que acontece à sua volta é um reflexo do que você emitiu. Isso não é história de carochinha, gente, isso é verdade. São frequências que você emite. E a maior frequência do universo é aquela das emoções.
Por quê? Porque ela causa um impacto em todo o meio ambiente. Se você frequenciar raiva, ira, o que você vai colher? Ódio, ira, raiva. Se você emanar amor, o que você vai colher? Amor, alegria, paz. Então, é muito importante que nós venhamos entender que a frequência que você emite para as pessoas vai ser a mesma frequência que você vai receber delas. E não é só as pessoas, é tudo. É tudo. Se você for dar um carinho no cachorro, né? Um cachorro que não morde, né? O cachorro vai gostar de você. Você vai receber dele um carinho também. Então é tudo na vida. Mas nós temos sentimentos e emoções que muitas das vezes a gente não consegue controlar. E é nesse controle emocional que nós vamos falar nessa live, sobre as frequências emocionais e suas implicações no dia a dia. A emoção que você alimenta, ela influencia a forma como você vive, decide e se relaciona. Você já percebeu que existem dias que você não está bem? Que os outros até conseguem enxergar, mas você mesmo não consegue enxergar? Depois é que você vai se tocar porque tudo está acontecendo errado em volta. E aí você fala, meu Deus, eu não estou bem. E o dia não está bem. As pessoas não estão bem. Calma. Quem começou foi você. Não foi as pessoas. Foi você que começou a emitir uma frequência ruim. E aí, tudo que você emana, você recebe de volta. Por isso que eu sempre ensino para as pessoas o seguinte: quando você acordar, você já identifica qual é a frequência que você está. Qual o sentimento que está predominante ali na sua vida. Tem dia que eu acordo, que eu estou angustiada. Mas eu agora já aprendi. Eu já mudo a minha sintonia. Quando eu acordo com algum sentimento negativo, de preocupação, alguma coisa que é contra a minha linha, né, de raciocínio, eu já mudo, eu já começo a usar outra técnica, que é a técnica da gratidão. Eu começo a lembrar tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, tudo aquilo que já aconteceu de bom. Eu começo a mudar a minha sintonia. Porque o problema começa em mim. A gente tem que parar com esse negócio de botar culpa nas pessoas. A gente tem que assumir as responsabilidades. Se você não está bem, trate de ficar bem. Porque você vai derramar sobre as pessoas aquilo que você está sentindo. Ok? Então você começa, já acorda pensando: eu não estou bem, eu preciso ficar bem. E ao longo do dia você vai trabalhando, começa orando, pedindo ao Senhor, já acorda já orando. Às vezes você não dobra o joelho, mas você tem cabeça, você fala com Deus na mente. Você já começa primeiramente a identificar, depois começa a trabalhar contra aquilo que você está sentindo. E você começa a orar ao Senhor. Se possível, ler uma palavra, bota um salmo, coloca no YouTube alguma palavra. Tem tanta coisa no YouTube, gente. A Bíblia hoje em dia pode ser ouvida em qualquer aplicativo. Não tem desculpa. O que você não pode é jogar os seus problemas para o universo, para as pessoas em volta. Quando eu falo universo, gente, eu não estou falando de coisa mística, não. Eu estou falando de pessoas, circunstâncias. Amém? Porque hoje em dia, né, o crente não pode falar que é o universo que fala que está místico, né? Não tem nada a ver. Primeiramente, vamos tirar a religiosidade da mente, para a gente começar a entender sobre o que eu estou falando. Então,
as nossas emoções influenciam muita coisa. Por exemplo, vamos dizer que hoje, dia 6, eu falei com o Marcelo assim, eu falei, amor, vamos lá ver as baleias? O Marcelo mora em Arraial do Cabo, a família dele mora toda em Arraial do Cabo, ali naquela ruazinha ali que só é pra ver as baleias. Dá 100 metros, já dá pra ver as baleias. Eu falei, amor, vamos lá ver as baleias? Só que eu lembrei que eu tinha live, não fui por causa disso. Mas vai que eu acorde e fale assim, amanhã ou melhor, eu durmo e falo, amanhã eu vou ver as baleias. Aí quando eu acordo daquele jeito. Chateada, aborrecida, entendeu? Sem querer ver ninguém. Tô dando um exemplo. Aquele meu projeto de ir lá em Arraial do Cabo e ver as baleias, eu já não vou mais. Ou seja, em questão de segundo, eu mudei a minha realidade. Tô dando um exemplo, tá? Se eu não acordar bem, eu não vou querer ver baleia, eu não vou querer ver aquele espetáculo, eu não vou querer ver pessoas. Eu já vou transformar minha realidade para quê? Para ficar dentro de casa, sem ver ninguém, sem falar com ninguém. E sem tirar uma foto bonita e postar. E ficar vendo lá aquela foto linda e maravilhosa. Então, gente, nós temos o poder de transformar a nossa vida. Paz, minha pastora Paula. Nós temos o poder de transformar a nossa realidade. Então, primeiramente, acorde, já identifique qual é o seu sentimento. Se você acorda bem, amém, continue com ele bem. Se alguém vier te aborrecer, não permita. As nossas emoções, elas transmitem para o outro segurança ou insegurança. Você já lhe deu, conviveu com pessoas inseguras, que não sabem o que querem, que sem noção? Você quer ficar do lado de uma pessoa dessa? Não, né, gente? Quem quer? Então, se a gente ficar dessa maneira, também ninguém vai querer ficar do nosso jeito, do nosso lado. A gente vai transmitir para as pessoas o quê? Carga negativa, gente. Então, nós temos que identificar quais os nossos sentimentos e quais as nossas emoções, o que a gente está emanando para as pessoas, o que a gente está derramando na vida das pessoas. Eu quero ler aqui. As emoções influenciam nossas escolhas. Quem vive dominado pelo medo evita oportunidades. O medo, então, é algo que nós temos que trabalhar. Gente, a Bíblia fala não sei quantas vezes não temas, certo? Por que a Bíblia fala tantas vezes não temas? Por quê? Por que será? Porque o medo é a maior arma do inimigo para nos parar. A maior arma do inimigo para te parar se chama medo. Quem vive na culpa tem dificuldade de recomeçar. É outro sentimento que a gente tem que se livrar. Gente, você pode estar me perguntando assim, meu Deus, mas não é tão fácil assim a gente se livrar do medo, da culpa. Não, não é. Mas também se a gente ficar só sentindo e não tomar atitude nenhuma, nós vamos viver na frequência baixa. Nós não vamos ter capacidade de mudar nossa realidade. Quem vive na raiva destrói relacionamentos. Gente, não é só raiva não, tá? Quem vive na desconfiança destrói relacionamento. Quem vive na traição destrói relacionamento. Quem vive na incerteza destrói relacionamento. Porque existe uma coisa chamada, que eu já falei na outra live, autossabotagem. Quando uma pessoa ela tem uma frequência baixa, ela não é segura, ela não confia, ela destrói seu relacionamento. Por quê? Porque ela dá um jeito de fazer aquela pessoa desistir dela. Aí depois ela bota a culpa no outro. Não, foi ela que fez esse furduncinho na vida dela, na vida do marido, do parceiro, enfim.
no inferno. Por quê? Porque a frequência dela é baixa. Ela tem autoestima baixa, ela se acha feia, ela se acha incapaz. Aí qualquer pessoa, mulher bonita que passa na rua, ela acha que o homem tá olhando para a pessoa. Frequência baixa, gente. Pessoa que vive na frequência baixa. Por que tem pessoas, eu sempre falo isso, por que tem pessoas que elas são desprovidas de beleza, vamos falar assim, desprovida de beleza, não tem beleza, mas ela só arruma pessoa bonita, só casa com pessoa bonita, só se relaciona com pessoa bonita, porque ela se acha bonita, gente, e ela convence o outro de que ela é bonita, e pronto, e fim de papo. Eu conheci várias pessoas assim. Gente, eu já lidei com muita gente na vida. Eu já tive outra casa de recuperação, no qual eu já atendi mais de 10.000 pessoas. Então eu sei do que eu tô falando. Tem pessoas que elas fazem as pessoas convencerem daquilo que ela quer, que a pessoa se convença. Porque ela acredita em si mesma. Ela acredita que ela é bonita, que ela é... Qualquer coisa que ela queira convencer, ela convence. Então, gente, nós temos que se enxergar. Eu volto a repetir. Qual é a frequência que você está emanando para as pessoas? Qual é a frequência? Minha pastora Norma falou aqui, eu já fui muito insegura hoje, sou livre. Eu também. E isso que é bom, a gente passar de uma fase para outra. Reconhecer que nós estamos numa eterna evolução. As feridas emocionais alteram nossa percepção. Ela interpreta tudo como rejeição, tem medo do abandono, cria insegurança e reage impulsivamente. Ou seja, gente, a gente nasce puro. Você nasce puro. A sua consciência é pura. Você não tem maldade. Mas as pessoas, a forma como você cresce, as pessoas te influenciam. Uma criança rejeitada desde o ventre da mãe, ela vai sentir rejeição. Porque a primeira linguagem de amor que ela teve foi ao contrário. Então, cria ali uma ferida. As crianças que foram abandonadas desde criança, como eu. A minha mãe, ela morreu, mas na minha cabeça de criança, ela me abandonou. Então, eu desenvolvi a ferida do abandono. E sabe quem falou isso pra mim? O Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo que falou pra mim. Você tem a ferida do abandono. Eu falei, ferida do abandono? O Espírito Santo falou comigo. Quando a sua mãe morreu, você interpretou a morte dela como um abandono. E foi exatamente assim que eu me senti. Então, a gente que já sofreu muito quando criança, nós temos essas feridas emocionais. Cada um tem uma história. Você tem a sua história. Mas, é como eu falei na outra live, não é o que fizeram com você. É o que você faz com o que fizeram de você. Paz, meu filho. Mário, perninha. O que você fez com o que fizeram com você? Ou o que você faz? Gente, o sofrimento é para ser superado. Você tem ali a parte que você sente, que você chora, que você... Mas tem uma hora que tem que acabar. Isso tem que acabar, gente. Não pode ser a vida toda, não. Nós temos que ser os nossos próprios terapeutas.
Eu já fiz terapia, eu amo terapia, gente. Tem aqui algumas psicanalistas amigas minhas, pastora Paula, tá aqui. Gente, faça terapia, faça psicanálise. Mas se você não tem condições, se agora você não se sente segura, pelo amor de Deus, procure um conselheiro, uma pessoa que vai te ajudar. Talvez você não está conseguindo se enxergar, mas alguém pode interpretar melhor aquilo que você está sentindo, que você agora não está conseguindo identificar. E essa é a missão do terapeuta, essa é a missão do psicanalista. Tirar você daquele sentimento negativo. Ah, o Marcelo está aqui gritando, que é o amor da minha vida. Como é bom ouvir isso, gente, porque eu vivi anos e anos sem ouvir algo como isso. Mas enfim, daqui a pouco ele vai descobrir que eu estou na live e ele parar de gritar. Gente, nós temos que ou pedir ajuda a um terapeuta, um psicanalista, ou dar um jeito de sair desse fundo de poço. Talvez você seja uma pessoa que tem tudo para dar certo. Talvez você é inteligente, você é ativo, mas você não sai do lugar. Você não consegue sair de onde você entrou. Você é uma pessoa travada. E nós temos que destravar. De alguma forma, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para te ajudar a te destravar. Botei aqui no meu papelzinho. A inteligência emocional é uma decisão diária. Todos os dias. Nós temos que usar de inteligência emocional para vencer o leão do dia. O teu leão você não vence com força, não. O teu leão você vence com inteligência. A inteligência emocional é uma decisão diária. Alimentar a gratidão. Todos os dias você escolhe. Desculpa, gente, eu tô aqui no meu papel, porque eu tô dando aula, tá, gente? Eu não tô pregando. A inteligência emocional é uma decisão diária. Todos os dias você escolhe alimentar a gratidão ou a reclamação. Cultivar o perdão ou a mágoa. Viver pela fé ou pelo medo? E aí? Qual frequência que você vai lançar? Gente, reclamação é uma coisa terrível. Quando você entra na frequência da murmuração, é um atraso de vida pro resto da vida. Nós temos que nos interpretar. Se a gente está murmurando muito, eu vou contar um testemunho para você. Eu era muito murmuradora. Muita coisa. Isso já tem bastante tempo. Algumas pessoas que estão aqui conhecem esse testemunho meu. E eu estava vivendo uma situação muito difícil na minha vida. Isso já deve ter uns 25 anos atrás. Estava vivendo uma vida muito difícil. E eu não conseguia parar de murmurar. Não conseguia. Era espiritual. E aí eu tive um sonho. Depois de muitos anos, o Senhor teve misericórdia de mim. Eu tive um sonho. Que eu abria... O anjo mandava eu abrir a boca. Eu abria a boca. Aí mandava botar a língua pra fora. Eu botava a minha língua pra fora. E aí ele mandava eu levantar. E aí debaixo da minha língua, gente, tava cheio de parasita, carrapato. E o anjo me dava uma pinça e eu ficava tirando os carrapatos todinho na pia. E aí era interessante no sonho porque a minha boca aparecia toda. Como assim, uma televisão, eu procurando aqueles carrapatos, aqueles parasitas todos eu tirava. Quando eu achava que estava limpo, o anjo abria a minha língua por dentro. E a minha língua tinha um monte de camadas assim. E aí eu tirava. Tinha
carrapato escondido dentro da minha língua, parasita, me sugando. E eu tirava. E depois a língua fechava, a boca fechava e eu fiquei liberta. Então, a murmuração é uma dimensão. É uma dimensão que te puxa para baixo. Eu já tive várias depressões na minha vida. Eu fui uma criança depressiva, dos 8 aos 11 anos. E uma das coisas que eu já reparei na depressão é que quando você tá lá, ninguém consegue te tirar. Ninguém. Ninguém consegue te tirar. Só Deus te tira do fundo do poço. Eu tive a primeira depressão dos 8 aos 11, então eu fiquei presa num cativeiro dentro do quadro negro. Que minha mãe morreu, eu tive que ir pra escola. Mas eu fiquei 3 anos dentro do quadro negro, naquele cativeiro. Depois eu saí, depois com 17 anos eu voltei pra depressão. Depois eu saí, depois eu voltei e eu tive várias depressões ao longo dos meus anos. Mas depois de tanto tempo tendo depressão e Deus me tirando, eu aprendi a não entrar mais dentro dela. Porque ela é um cativeiro. Sim, pastora Paula. Existe depressão infantil, sim. Nós somos testemunha disso. E aí, gente, quando eu já era crente, já era casada, porque eu casei, mas eu era dependente emocional. E eu não tive um casamento feliz. Eu não quero contar detalhes do meu ex-marido, mas eu quero contar os meus detalhes. Eu não tive um casamento feliz. Eu fui uma dependente emocional. Eu não era validada como pessoa, como mulher, como nada. E eu, vira e mexe, eu tinha depressão. Mas aí, com o tempo, eu fui identificando que se eu alimentasse uma tristeza e eu ficasse repetindo aquela historinha na minha cabeça, eu ia para um buraco mais embaixo. Toda vez que eu prendi aquela historinha que a depressão te conta, que ninguém te ama, ninguém te quer, você não vale nada, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo, as pessoas têm... Se você ficar contando essa história para tua cabeça, afirmando, você vai descendo mais ainda. E depois que você tá lá embaixo, só o Espírito Santo te tira de lá. Ou remédio, que eu nunca, não sei, não posso falar sobre remédio, medicação. Não sei. Mas eu acho que se medicação tivesse jeito, tantas pessoas não seriam suicidas. Mas enfim, eu tô falando daquilo que eu vivi. Então, você não pode, numa tristeza, alimentar com a historinha que aquela tristeza te conta. Você tem que sair. Existem formas de você sair desse ciclo de pensamentos negativos, a qual você tem que aprender. Porque você que está dentro de você. Ninguém melhor do que você te conhece, melhor do que você mesmo. Então você tem que aprender a mudar a sua frequência emocional, criar hábitos que vão aumentar a sua autoestima, e aí você começa a se validar. Foi mais ou menos assim que eu consegui sair. Eu vivia num casamento, vivi 26 anos num casamento que eu não fui feliz, nenhum momento. Não tem um dia, gente, eu não sou hipócrita. Não teve um dia desse meu casamento que eu vivi que eu fui feliz. Eu não fui feliz. Mas chegou uma época da minha vida que eu comecei a querer mudar aquela história que estava sendo contada para mim. Que estavam contando para mim que eu não era mulher de Deus, que eu não era isso, que eu não era aquilo, que eu não fazia isso, que eu não fazia aquilo. Eu falei assim, peraí, as pessoas à minha volta não gostam de mim. Lá na faculdade, eu virei líder quase de turma. As pessoas me procuram para me ajudar. Então eu comecei a me tocar.
que essa historinha que estava contando para mim não era verdade. E eu comecei a mudar, eu mesmo mudar a história. Eu lembro que eu comprei um livro, eu esqueci o nome do livro agora. Ah, meu Deus, esqueci o nome do livro. Mas esse livro, o escritor dele nem é crente. Amor, pega aquele livro lá embaixo pra mim, por favor. Aquele que você estava lendo sobre... Aquele livro grande que eu comprei de novo. Esqueci. Essência? É, isso aí. Ah, lembrei. Ele falou aqui, Quinta Essência. Eu comprei esse livro do William Sanches. Nem é de evangélico não, tá? Comprei esse livro. E aí comecei a aplicar a mudança das frequências. Não, amada, o nome do livro é Quinta Essência, do William Sanches. Gente, eu fiquei boba. Como eu consegui mudar minha realidade? Eu não entendia nada, nada de frequência, nada de vibração, nada. Eu comecei a ler aquele livro. E aquele livro, a primeira edição dele, o rapaz, ele não é crente. Mas a família dele era de crente. Então a primeira edição dele tinha muitas palavras de Deus. E tudo que ele ensinava, ele colocava um versículo. E aí eu comecei a aplicar na minha vida. Comecei a aplicar. Eu lembro até hoje, eu acordava, falava assim, olhe para o seu... É esse livro aqui, ó, Quinta Essência, de William Sanches. Esse livro aqui salvou a minha vida. Além da palavra, né, gente? Depois eu vou mandar para você, pastora Paula. É muito bom esse livro, gente. E aí eu comecei a mudar. Eu acordava, eu olhava pro espelho e falava, você é linda. Porque eu não me achava bonita. Hoje eu me acho maravilhosa, mas eu não me achava bonita. Você é linda, você consegue, você é capaz. Todos os dias eu fazia isso. Todos os dias. Todos os dias. Gente, assim, do nada não. Foi um processo. Tipo assim, um mês. Gente, tudo à minha volta se transformou. Tudo. Eu comecei a ter ideias para me divorciar. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho que sair dessa situação. Eu não imaginava o que estava acontecendo por trás daquilo tudo. Daquele meu caos no meu casamento. Eu não imaginava. Mas ali o Senhor já estava colocando na minha mente. Para mim ter força para sair daquela situação. E eu usei todas as estratégias que foi me aparecendo. E eu fui me transformando. Eu emagreci 18 quilos. Eu tive ideias para mim sair. Parecia uma terapeuta no meu caminho, que me ajudou a pedir divórcio. Que eu era dependente emocional, eu não conseguia pedir divórcio. Então tudo foi transformado através da minha mudança de frequência. É isso que eu quero falar para você, gente. Frequências. Tem tudo a ver com a sua vitória, gente. Muda a sua frequência emocional. Mas é tão difícil a gente se achar, né? É tão difícil a gente reconhecer que nós não estamos bem, que nós não acordamos bem. Mas, gente, se você não fizer isso a partir de agora, vai ser mais difícil você chegar no caminho da tua vitória, achar o caminho da vitória. Porque quando você anda em frequência baixa, você não tá nem no caminho. Né? O caminho você tá ainda. Você precisa achar o caminho. E quando você acha o caminho, gente, é tremendo quando você acha o caminho, o teu propósito. Quando você sabe onde quer chegar. Quando suas emoções são restauradas, suas decisões mudam. Seus relacionamentos melhoram e você caminha com mais clareza para o propósito que Deus preparou para você. Metanoia, mudança de pensamento, frequência mudada. Isso aí. Eu acho que essa é a profeta Luana, que eu conheci lá em Vitória. É você, amada. Seja bem-vinda. Vou repetir. Quando suas emoções são restauradas, suas decisões mudam, seus relacionamentos melhoram e você caminha com mais clareza para o propósito que Deus preparou para você. Mas primeiro, gente, tem que haver um reconhecimento.
Primeiro você tem que achar o caminho. Eu vou contar outra testemunha para você. Gente, eu acho que eu já fiz... Eu sou pastora. Eu sou responsável por uma casa de recuperação. Já fui responsável por outra casa de recuperação. Tinha muita gente, tinha mulher, já fui. Mas eu ainda não tinha me achado. Ainda não tinha me achado. Eu falava, Senhor, ai meu Deus, eu quero alguma coisa para me seguir, meu Pai. Eu tô perdida. Comecei a orar ao Senhor, orar. Pedir ao Senhor. E aí o Senhor falou comigo. Agora. Tem pouco tempo, tem poucos dias que Deus falou comigo. Deus falou comigo assim: eu estou preparando o seu propósito desde quando você nasceu. A sua vida é um propósito. Aí eu falei assim, é mesmo? Ah, viu? Eu falei que era ela, linda. Falei, é mesmo? Eu tava ali lavando a louça, que a louça fala comigo. Tô brincando. Eu falo com Deus quando tô lavando a louça. Deus começou a falar comigo. Toda a sua vida faz parte de um propósito. Tudo que você viveu faz parte de um propósito. Agora é só você fluir naquilo que eu estou te direcionando. Tá bom, pastora Paula? Olha, gente. Tem pouco tempo Deus falou isso comigo. Agora eu sei. Mas quanto tempo mesmo que eu tô orando para Deus falar isso comigo? Mas eu já estava vivendo o meu propósito. Só que eu não estava entendendo, gente. O que isso quer dizer? Que nós temos que estar alinhado com a frequência do eterno. Muitas das vezes você não entende porque a sua frequência está baixa. Você não consegue se identificar. Você não tem identidade espiritual. Até te chamam de pastora, de missionária, de profeta, de apóstola, de mestre, mas você não se enxerga em nada. Como é que Deus vai falar com você se você não entende? Se você não está na frequência? Como que você vai ouvir a voz de Deus? É preciso nós entrarmos num alinhamento. Ai, minha apóstola Leidinha, minha tia, beijo. É preciso nós entrar no alinhamento, numa frequência do eterno, para a gente ouvir a voz de Deus. Nós temos que nos alinhar com os propósitos de Deus. Você, com a sua vida espiritual bagunçada, sem oração, sem leitura da palavra, você não fica na frequência certa, você não entra na frequência certa. E para Deus falar com você, você tem que estar na frequência dele. Não é ele que tem que entrar na tua frequência, é você que tem que entrar na frequência dele. Por isso que ele manda você orar, jejuar, buscar. Por isso que você tem que fazer parte dos ajuntamentos de profetas, de apóstolos, nas conferências. Ultimamente vocês têm me vindo muito nas conferências. Por que eu vou nas conferências, gente? Eu vou esperar em casa. A conferência vem até mim? Não. Eu tenho que ir para onde tem ajuntamento de profeta. Porque ali vai acontecer um destravar espiritual na minha vida. E eu vou me alinhar com a vontade do eterno, gente. Nós temos que nos posicionar. Sem você se posicionar, você não vai entender o que Deus está falando com você. Os sentimentos, as emoções, elas fazem parte de você. Você é um ser tridimensional, espírito, alma e corpo. Onde que moram as suas emoções, os seus sentimentos? Na alma. E quem vai ser condenado? É o seu corpo? Não, o teu corpo vai voltar para pó. É o seu espírito? Não, o seu espírito é puro, é limpo, é consciência, vai voltar para Deus. Mas a sua alma, onde você se contamina, você vai ser absolvido ou você vai ser condenado. A nossa profeta está falando aqui, precisamos estar na frequência do amor do nosso Abba. Gente, a maior frequência da terra, é o amor. É
a linguagem que Deus vai falar com você. É a linguagem do amor. Talvez Deus não queira apenas mudar as circunstâncias da sua vida. Talvez Ele queira transformar primeiro o seu coração. Olha aí o que nós estamos falando. Talvez Deus primeiro queira transformar o seu coração. Porque dele procede a saída da vida. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque deles procede a saída da vida. Se você conhece esse versículo, coloca aqui para mim, por favor. Ou procura aí, por favor, e coloca aqui para mim. Por quê? Você não consegue controlar tudo o que acontece com você, mas pode aprender a controlar a maneira como você responde. E como que você controla? Com amor. Você precisa entender a linguagem do amor. Alguém faz uma coisa horripilante com você. Horripilante assim, né? É uma coisa surreal. Como que você perdoa isso sem o amor? Porque se você ficar preso na mágoa, tchau, gente. Não tem salvação com mágoa. Todo mundo sabe disso. Só tem homem de Deus e mulher de Deus aqui. Então, na escala... Espera aí que eu vou ver aqui para você. Existe uma escala que é muito interessante, gente. Eu queria ter colocado aqui na live. Escala das emoções. Eu vou botar aqui para você ver como as frequências emocionais transformam a sua vida. Aqui. Vou botar até para você ler aqui. Gente, desculpa, mas é tudo ao vivo, tá? Olha aqui, vou botar pra você essa aqui. Essa aqui. Então olha que eu consiga. Isso aqui é muito legal, gente. Eu vou virar aqui pra você ver. Olha aqui, olha. Escala das emoções. Do 50 ao 1000. Isso aqui é escala Hertz. Gente, sei lá falar, não sei falar direito não. Escala Hertz. Foi medida a frequência das nossas emoções. Não me pergunte como é que eles mediram, mas depois você pesquisa. A apatia, ela mede 50 Hz. A tristeza, 75. O medo, 100 Hz. O desejo, 125. A raiva, 150. O orgulho, 175. A coragem, 200. A neutralidade, 250. Disposição, 310. Aceitação, 350. Razão, 400. Amor, 500. Alegria, 540. Paz, 600. Iluminação, 700. O que isso quer dizer, gente? Isso aqui quer dizer como você está sendo representado em termos de frequência para o universo. Se você está abaixo de 250, isso aqui é um perigo, tá? Onde você fica na tristeza, no medo, no desejo, na raiva, no ruído. Isso aqui é um perigo, porque essa é a frequência do inimigo, tá? Ele consegue te canalizar nessa frequência, porque essa frequência é a dele. Então você consegue ouvir mais a voz do inimigo, você consegue fazer mais a vontade do inimigo, você consegue ceder à vontade do inimigo, por quê? Porque você está na frequência dele. Se você conseguir ficar a maior parte do tempo, e acima de 400, o inimigo não consegue te pegar. Dificilmente o inimigo consegue te convencer alguma coisa nessa frequência acima de 500. Isso aqui é muito legal, gente. Depois eu vou botar para você lá no grupo
sobre essa escala aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, gente, os meus apóstolos, eles têm um livro sobre frequência. E esse livro transformou minha vida. Esse livro sobre frequência que eles têm. E existem outros livros também, né? Dos meus apóstolos. Mas esse livro de frequência mudou a minha história. Mudou a minha vida. Porque eu consegui entender que se eu manter a minha frequência acima de 500, a frequência que emana todo mês pelos tronos da maldade, que já é outra história, é outra aula, é outra live, que não é minha área, deixar para os apóstolos dar essa live, que não é minha área. Minha área é sobre emoções. Mas, se eu conseguir manter a minha frequência acima de 500, o inimigo não me pega, gente. Não me pega. Não me pega. Porque eu não consigo entender. Eu não ando na frequência do inimigo. Eu não ando na frequência dos tronos. Eu não ando. Então, gente, o inimigo, ele consegue te pegar quando a tua frequência está baixa. Mas quando a tua frequência está alta, está acima de 500, ele não consegue te pegar. Pega essa chave para você. Todo mundo sabe que eu moro aqui no sítio, que funciona uma casa de recuperação. Gente, imagina eu, morando aqui já há 4 anos. Se eu deixasse a frequência que esses meninos chegam da rua me pegar, imagina o estado que eu estaria hoje. E vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que eu amo alegria, que eu amo fluir. Porque eu aprendi isso aqui, irmão. Escala de frequência. É fácil. O difícil é manter. Amém? A gente vai se aprofundar mais nisso, pastora Paula. Gente, depois que você descobre isso, não tem como o inimigo te pegar mais. Não tem. Eu vou dar... Em breve, eu vou montar uma aula pra gente estudar a fundo toda a metodologia que eu apliquei na minha vida, tá? Que é o método FAI. É fé, ação e identidade. Que fizeram eu me transformar na pessoa que eu sou hoje. E eu vou montar uma turma. Vai ser a primeira turma. A gente aprender, gente. Pra me aplicar. Porque o que eu recebi, eu não posso ficar só pra mim. Eu tenho que transbordar. Mas eu quero dar um presente pra você. Pra você que participou da minha live. Você que vai participar. Eu vou te dar um presente. Você me chama no privado, fala, eu participei da live. E eu vou mandar pra você pro teu WhatsApp um presente. Você vai gostar muito. Um método de 7 dias. Um e-book que eu fiz. Deus tem me dado muita coisa. Gente, Deus tem me dado tanta coisa. Eu falo, peraí, Jesus, peraí, porque a minha mente, ela é limitada, a mente de Deus não, gente. Mas quando se abre os portais do entendimento, você tem que, né, tá com a mesma frequência. E Deus tem me dado tanta coisa. Jesus, calma. Amém. Glória a Deus. Minha prima Luana. Minha prima Luana, ela é minha prima porque ela é filha do meu apóstolo, que eu falo que é minha tia. Minha prima. Então, gente, é isso. Tá bom? Eu não posso estender muito essa live, senão ela vai ficar muito grande. Sabe? O Espírito Santo, quando começa a falar, a gente não quer parar. Mas eu tenho que parar essa live. Porque senão as pessoas depois não assistem. Eu quero que as pessoas depois assistam. Eu não quero fazer live de mais de 1 hora. Eu quero fazer live de 40, 50 minutos. Então, gente, vamos ficar aqui, tá? Somente nesse ponto aqui das frequências.
que eu já te passei a chave. Eu falei que ia te passar uma chave poderosa. E eu passei pra você. E eu vou mandar pra você também, que assistiu a minha live, tá? Sobre... Eu tô vendo aqui quem tá na live pra mim depois passar. Tá. Sobre... Pronto. Vou te dar um presente, tá bom? Um e-book para você aplicar 7 dias na sua vida. É rápido, tem palavra, tem tarefa do dia, é maravilhoso. É o que eu apliquei que eu comecei a sair da minha realidade. E gente, foi muita coisa, tá? Eu mudei a minha realidade de verdade, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Quero agradecer, vou falar aqui o nome das pessoas que estão aqui. O Ministério Zoesp, que é a Verinha, e a nossa pastora Miriam. Quero agradecer a Verinha, que também está aqui. Eu não sei se esse Ministério Zoesp... Quem que está aqui usando esse Instagram? Por favor, se apresente para mim. A nossa pastora Paula, a nossa missionária Sônia Pereira, a pastora Norma, que é lá de Portugal, também está aqui. Temos uma europeia no nosso meio, assistindo a aula. E a nossa profeta Luana de Vitória, uma querida. Tá bom? Quero mandar um beijo para vocês. Estou muito feliz de ter esse chamado. Estou muito feliz do Senhor ter falado para mim que a minha vida é um propósito para ajudar outras pessoas, gente. Porque eu vou contar rapidinho. Quando eu era adolescente, eu ficava olhando as casas, as pessoas, tudo era normal. E aí eu me dei conta, eu falei assim, ué, por que eu não sou normal? Por que eu não tenho uma família? Por que eu não tenho uma casa? Por que eu não tenho um pai, não tenho uma mãe? E aquilo aumentava mais minha depressão, sabe? Hoje eu vejo que tudo faz parte de um propósito. Amém? Tudo faz parte de um propósito. Então, gente, um beijo. Todas vocês moram no meu coração demais. Eu quero que todo mundo faça parte da minha primeira turma, do Método FAI, que vai ser uma benção. Eu tenho certeza que vocês vão ser as primícias do método que vai transformar muitas pessoas. Porque, gente, o que eu sofri na minha vida foi para derramar na vida de muita gente. Mas eu não quero falar de sofrimento não, tá, gente? Eu quero falar daquilo que Deus quer fazer na sua vida, tá bom? Beijo no coração. Vou salvar essa live, tá bom, gente? Obrigada pela presença de todos.